Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos começando mais um episódio da Rota do Sabor. Rota que dessa vez me trouxe à zona leste de São Paulo, no restaurante Casa Rios. O produto que a gente vai conhecer hoje são os nibs de cacau. Eu adorei essa organização que vocês fizeram aqui com esse balcão. Da cozinha aberta, lindo, né? A gente quis justamente incentivar essa comunicação da equipe de cozinha com os clientes, da equipe de cozinha com o salão, para que todo mundo entenda que é uma engrenagem, né? Nada acontece sem o outro. E no caso, essa cozinha com esses fornos é uma coisa apetitosa, à parte, assim, né? né? Para sentar no balcão e ficar sentindo calor e vendo a chama, né? Eu sou fascinado. É muito legal, traz uma memória afetiva para todo mundo. Acho que o brasileiro, no geral, tem uma conexão com o fogo, né? E aqui fora tem jabuticaba. Tem jabuticaba, que tem umas pequenininhas. Ainda não estão... Não. Não? Tá boa já. Tá boa? Ela aqui não consegue explorar o máximo dela por estar num ambiente fechado. A gente quis justamente ter um ambiente de jardim, mas também sem perder ele por conta de chuva e tudo mais. Lá dentro do salão é um pouco mais sóbrio, né? É. Cores mais escuras e tal. Né? Aí a gente vem aqui para fora, comer jabuticaba no pé. É outro astral mesmo. É outro astral, totalmente. outro astral. Rodrigo tá aí, né? Rodrigo tá. Até Vamos. acho que ele é a pessoa perfeita para te falar sobre os fornos, porque ele desenhou junto com o Márcio, dono da Forno Santo, cada detalhe. Eu vou tomar um vinhozinho lá no balcão, então, enquanto vocês me contam. Combinado. Vamos voltar para lá? Eu vou roubar aqui mais uma jabuticaba no caminho, que ela tá brilhando, olha. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Vou sentar ali um pouquinho, tudo bom? Prazer em vê-lo. Tudo bem, tá? Queria conversar com vocês aqui sobre a nova Casa Rios. A gente está na zona leste de São Paulo, que não é o lugar mais de maior concentração de grandes restaurantes, mas é um lugar que tem um movimento grande de restaurantes, né? Sim, sim. Não os mais famosos da cidade, mas tem uma crescente muito grande ultimamente, né? Foi justamente, acho que esse nicho que o Rodrigo observou quando ele abriu o Rios. Foi em 2016? 2016, início de 2016. Isso, o Rodrigo abriu com a família dele, investimento familiar pequeno. Sim. Ele estudou na Moca, então percebia muito esse movimento de crescendo aqui na região. E é isso, foi um desafio, né, pra gente. Estilo de cozinha que a gente segue. Já era uma cozinha contemporânea e Já era uma autoral, cozinha eu contemporânea lembro. e autoral, exatamente. A gente sempre teve um foco em produto, em tentar valorizar produto. E na região estava construindo muito essa ideia ainda, né? A gente não tinha nenhum restaurante com foco gastronômico. A gente teve uma pausa no final de 2019 e acabou retornando com esse novo projeto, que na verdade a gente fala que é quase que uma evolução, né? A gente chama de Casa Rios. A gente serve as pessoas como se estivessem na nossa casa. Esse lugar, basicamente, que você está sentado, que é o nosso balcão, a gente fala que é onde a gente gosta de receber os amigos, é onde a gente gosta de fazer coisas especiais, esse contato com as pessoas, a gente poder contar um pouquinho da nossa história, da gente contar um pouquinho do que é a casa pra gente, o conforto, o aconchego que a gente quer trazer, de realmente parecer uma casa, de realmente parecer, e foi realmente, todos os detalhes pensado como se fosse algo nosso, assim, recebendo as pessoas na nossa casa. A gente quis quebrar a barreira que tinha, principalmente no primeiro restaurante, desse contato com o cliente, né? A gente sempre investiu em produto e é difícil investir em produto quando você não tem um cliente que entende o produto, né? Pegar de um pequeno produtor, existe uma logística, existe um custo, bem ou mal o mercado está muito moldado para que seja muito mais fácil você pegar de grandes, né? Muitas vezes o cliente não quer só ouvir uma descrição do prato de um garçom, ele quer que o chefe fale o porquê daquele ingrediente, né? Então a gente quis quebrar primeiramente essa barreira e conseguir ter o cliente
olhando a gente e a gente olhando o cliente. Então, o cliente vendo tudo o que acontece. Tem muitos clientes que falam assim, nossa, mas eu não sabia que demorava tanto, né? Tantas etapas. Tem produtos, pegar o pãozinho... A primeira idealização que a gente teve do restaurante foi o couvert, e uma coisa que eu falei que eu não queria que faltasse é um pão assado na hora. Eu acho que não tem nada mais afetivo do que você pegar um pão quente, você poder rasgar, sair aquela fumacinha. E esse couvert representa um pouquinho o nosso desafio de pandemia, porque a gente também ficou muito recluso em casa, por mais que a gente tivesse com outros projetos. E o nosso início de refeição basicamente sempre era um pão tostado na brasa, porque a brasa foi o nosso aconchego na pandemia. Uma manteiguinha que a gente produzia em casa e uns escabeche de vegetais que a minha família faz durante muito tempo já. Então, a gente quis trazer exatamente o que a gente come em casa para os clientes também sentirem o que era o nosso dia a dia. E acabou se tornando a nossa assinatura, né? Tem todo o nosso carinho, tem todo o nosso foco de ingrediente, o milho do pão é todo especial, a manteiga a gente produz aqui de uma fazenda super parceira nossa. Eu acho que o que não pode faltar aqui também é um vinhozinho para acompanhar, né? Olha essa fumacinha. A fumacinha faz diferença. Esse aqui é um vinho super especial também, brasileiro, Vale dos Vinhedos, um laranja. A gente adora. Acho que o Brasil também está evoluindo muito nessa característica. É da Vanessa, né? É da Vanessa Medin. Uhum. É um Chardonnay com Malvasia que a gente acha fantástico. E a manteiga a gente fez aqui um pouquinho diferente, né? A gente, para trazer mais o elemento da brasa, que é nosso desafio no restaurante, ter o fogo como elemento principal, sem se tornar algo cansativo no paladar. Sim. Então a gente defuma o creme de leite da Fazenda Atalaia, depois bate a manteiga a partir desse creme de leite defumado. E também é uma coisa que a gente prioriza ter manteiga super fresca e tirar um pouquinho esse conceito das pessoas que manteiga é uma coisa que, putz, compra, fica na geladeira meses e meses, e que é muito melhor você trabalhar com um produto fresco, né? Sim, sem dúvida. Esse pão é sensacional, né? Porque ele infla, né? Ele Na verdade, ele não chega a ser uma broa tradicional, ele é inspirado numa broa, mas para a gente poder assar um pão na hora, a gente pega quase que uma mistura entre a massa de pizza e a mistura com a broa. Então a gente tem uma parte de polenta aí dentro, flocos de milho, tem o toquezinho de erva doce, que é onde dá o nosso sabor afetivo de broa de milho. E pra gente conseguir fazer isso, exatamente, a brincadeira dele era isso. Esse pão ele assa em 1 minuto e meio, então precisa ser muito, muito trabalhado assim a receita dele para poder dar certo. Ele conseguir inflar e também Exato. conseguir assar por completo, né? Exato. essa caponata não, É uns escabeche de vegetais que a gente chama. São vegetais tostados na brasa, a gente tosta pimentão inteiro, cebola inteira, tira a pele deles. E aí a gente tempera, né, com um pouco de vinagre, alho, alecrim, tomilho, azeite, faz um temperinho como se fosse um escabeche mesmo. E ele vira quase como uma conserva mesmo, né? Sim. Vocês tiveram uma formação diferente, né, na cozinha, né? Sim. Os dois são da praia, mas diferentes. Ele é do Rio, carioca. Eu sou de Santos. Mas a minha história ela não começa na gastronomia. Eu trabalhava em empresa, trabalhava em área fiscal tributária de uma empresa de montadora de trator agrícola. Já estava terminando a faculdade de administração e tudo mais, e eu me vi meio perdido e percebi que eu não queria ficar sentado atrás de uma mesa de escritório durante todos os meus dias. E eu comecei a pesquisar, na época estava muito em alta programas televisivos de fora do país, não dentro do país ainda. E eu vi aquela dinâmica de cozinha e falei, putz, é isso que eu preciso para minha vida. Acabei largando tudo que eu tinha, terminei a faculdade, administração, tudo, mas larguei emprego, larguei tudo. Passei um período fora, Espanha e Canadá, que aí me deu muita bagagem, aprendi muita coisa. E aí voltei pro Brasil, foi quando eu conheci a Giovana, no Atmo. Os dois trabalhavam com o Jefferson, então? Os dois trabalhando. Na mesma época. Eu fiquei um pouquinho mais de tempo, fiquei quase um ano, o Rô ficou menos tempo. A gente trabalhou esse período curto no Atmo. Eu fui passar uma temporada depois no Canadá, voltei. E aí a gente se encontrou novamente, né? E aí ele saiu desse restaurante para montar aqui o primeiro Rios. Então a gente começou a mergulhar juntos nessa parte de pesquisa. E foi algo que a gente falou assim, não, a gente precisa falar do que está perto das pessoas, né? A gente está na Zona Leste, que já é a parte mais próxima desse interior, né? A gente já está nessa saída, assim, de São Paulo, já tem muita coisa na Grande Leste acontecendo que não chega para as pessoas que estão aqui. Porque normalmente quem mora no Tatuapé quer sempre ter a referência ou de fora do país, ou de restaurantes
mais num polo gastronômico de São Paulo, mas às vezes não olha para a sua própria região. Então a gente, como turistas da Zona Leste, a gente não é da Zona Leste, começou a olhar mais para cá e ver, caramba, se eu tô num restaurante aqui, né? A gente tem todas as dificuldades de trazer o cliente para cá, a gente entende essa resistência do trânsito, de N outros fatores, mas o que a gente pode trazer de bom? O que a gente pode realmente se aproveitar de estar fora dessa rota gastronômica, né? Quem está mais perto da gente? Então a gente começou a olhar mais para produtores que também estão nessa mesma luta que a gente. Nosso personagem do programa de hoje serão os nibs de cacau, que eu sei que vocês têm uma sobremesa incrível com isso, vou querer que vocês falem, mostrem, vou querer experimentar. Claro. Mas antes disso eu quero comer algumas outras coisinhas do restaurante para que o pessoal que está em casa também conheça um pouco mais de vocês. Legal. Posso sentar numa mesa, de repente? Por favor. Te leva A gente as coisas continua lá. conversando lá e experimenta essas coisas lá. Combinado. Combinado. Já levo para você. Tamo indo, então. Uau! Chegamos. Tudo ao mesmo tempo agora. Tô adorando isso. Assim que é bom, né? Maravilha. Bom, começar pelo pastelzinho de angu, que eu acho que é uma das nossas paixões aqui, um trabalho de pesquisa que a gente faz principalmente com a cozinha caipira, com a cozinha do interior. E a gente fez questão de trazer o pastel de angu porque é um pastel que não é tão consumido aqui no Brasil, é o nosso originário. A gente acabou utilizando o pastel de feira, que é um pastel que chegou muitos anos depois, com a imigração japonesa e tudo mais. Mas o nosso tradicional mesmo da cozinha bandeirante é o pastel de angu. E a gente faz ele recheado com queijo trilha, que é da Fazenda Atalaia, e uma compotinha de cebola com melado de cana para acompanhar ele, que a gente acha que é o nosso xodózinho de entrada aí. E aí tem dois pratos aqui, deixar a Giovana falar um pouquinho deles agora. Tem o ovo, a gente trouxe o ovo do primeiro restaurante, já foi um prato que passou por algumas evoluções. Embaixo a gente tem um curau de milho com poejo, para trazer um pouquinho do frescor, uma farofinha de milho com torresmo, o ovo frito caipira e uma fonduta de requeijão da Fazenda Atalaia, levemente defumado. Aí a gente finaliza com brotos, flores, um pouquinho de pimenta. É um prato bem comfort, assim, a gente quis dar o toque do poejo para elevar um pouquinho, né, trazer um pouquinho esse frescor. Sim. Mas é um prato que coloca o ovo como estrela. A gente gosta muito dessa coisinha de mergulhar com a colher, geminha mole, chuchá, é outra coisa que a gente gosta. E por último, a lula. A gente faz ela numa peneira de inox, encostada na brasa, então é muito rápido o cozimento, ela fica super al dente e passa bastante o sabor da brasa sem também ser aquela coisa excessiva que a gente fala desse sabor defumado maçante. Por baixo tem um vinagrete de vegetais tostados em amendoim e acompanha um arro branco de amendoim, alho assado, um pouquinho de balsâmico. Nem sei por onde começar. Vou começar pelo pastel de angu. Pelo pastelzinho, acho que é a melhor pedida, viu? É. Milho é uma paixãozinha nossa que a gente tem. A gente já teve de tudo no restaurante, sobremesa, o nosso couvert, a nossa broa que você comeu de entradinha, tem milho. A gente entende que milho é um produto muito, muito forte em América do Sul, como geral, e Brasil principalmente. Quando a gente fala de interior, né, muitos pratos são à base de milho, polenta, enfim. Pra gente é muito bom ver achar um produtor que trate como um produto, né, não como uma commodity. Que pra gente... E vocês acharam? Achamos. A gente trabalha principalmente com 2 fornecedores, né? A gente trabalha com o pessoal do Projeto Criolo. Lá de Minas Gerais, né? De Minas Gerais. E tem também... Bragato. Que é outro fornecedor muito legal também. São Paulo? Sim, uma fricoularia, né? Bem pequena, na verdade, mas enfim, o produto deles é incrível. Os flocos de milho, fubá mimoso, toda a linha de fubá, de milho processado que vem deles é muito legal, é muito bom. Inclusive, o pastel de angu é deles, né? A farinha deles, que é bem legal. A farinha deles. Sim.
Você fala, pastel de angu pode parecer para muita gente que vai ser uma coisa como um angu grosso e mais pesado. E na verdade faz uma crosta tão fininha, tão delicada. E é super delicado, né? E ainda por cima é macio, assim, é um travesseirinho, né? Sim. Poderia comer a porção inteira, mas eu quero agora... Eu continuaria com a lula, que eu acho que ela tem um contraste bem legal entre frescor e o defumado da lula. Tem um contraste legal também de temperatura entre a lula quente e essa emulsão de amendoim fria. Também é uma entradinha que faz muito sucesso aqui. Essa aqui é de São Paulo, né? Essa é de São Paulo. Essa vem próxima de Ilhabela, né? Em termos de frutos do mar, a gente trabalha com alguns produtores, né? A gente tem o pessoal da Mar Direto, né? Tem também o Johnny da Marisco. E tem o pessoal do Projeto Amar também, que a gente adora também, que são Ilhabela. E fazem com a gente mais um trabalho de desenvolvimento de novos produtos. A gente para desenvolver novas técnicas, alguns embutidos, outras maneiras de usar o peixe por inteiro, né? Como é que a gente consegue prolongar a vida de um peixe, seja uma linguiça, algum outro embutido. Então, estão com a gente aí pensando sempre em novidades. Bom, falta experimentar ainda mais um prato. Falta o ovo. Aqui tem milho de novo por baixo. Esse ovo, na verdade, foi um prato que a gente criou no restaurante, no primeiro restaurante. O legal desse prato, a ideia é pegar uma colherada e poder comer tudo junto. É porque o curau, a farofa, o ovo, o poejo. Peguei de baixo para cima, peguei tudo. A gente acredita muito que não existe regra para comer, né? Isso é um prato na entrada, né? Isso é uma entrada. Ela é um pouquinho maior do que as outras entradas, pela composição dela, do que precisa. É a pedida da casa, assim, é um clássico nosso que a gente carrega. Bom, enquanto eu vou atacando aqui, vocês podiam tomar conta da nossa estrela, né, do programa. Claro. Que vai ser o chocolate, nibs de chocolate. Nibs de chocolate. Que vão estar na sobremesa. Agora, vamos trazer agora. Então, cada um com a sua função. A minha é continuar atacando aqui. Aproveite. Chegamos com ele. Opa! Lindo! Nossa Senhora! Bom, esse aí a gente quis fazer uma sobremesa que valorizasse o cacau por completo, né? A gente usa tanto o nibs quanto parte aí em chocolate também. Mas todas as três preparações a gente usa o nibs processado e ajudando na composição do sabor. A gente pega o chocolate da Mestiço, que é um parceiro nosso na parte de nibs e chocolate. A gente usa um chocolate deles, uma variante que é o Bonança, que é uma variedade extremamente frutada, né? Que é típico de lá, na verdade, né? Foi descoberto lá por eles. E a gente usa esse porque ele tem a característica frutada, além de ter uma notinha tostada de fundo e tudo mais. A gente complementa a sobremesa com o nibs exatamente para extrair um pouco mais essa coisa da nota tostada. Então a gente tem o nibs presente tanto no pó quanto dentro do bolo, com essa crocância que vai dar. E também complementando um pouquinho de sabor tanto na calda quanto no mousse. Ele ajuda a dar essa composição de sabor que a gente coloca. A nossa ideia, a valorização de produto aqui é focar 100% em chocolate. Não no chocolate ao leite que as pessoas estão acostumadas, mas como é um cacau super delicado que é utilizado aqui, ele não chega a ser amargo ao ponto de incomodar. Então mesmo 70% aqui, ele cai super aveludado no paladar. Vamos ver se ele é tão suave assim, como você disse. A ideia da sobremesa, a gente serve a mousse fria e o bolo e a calda morna. O bolo leva pouquíssima farinha. Mas esse produto em específico, ele tem uma característica muito forte de ser as notas mais frutadas do cacau dele, né? E a gente sentia falta, a necessidade de ter uma sobremesa 100% de chocolate mesmo, né? Que a gente pudesse extrair o sabor do chocolate no mesmo chocolate, em notas diferentes de sabor. E aí foi quando a gente desenvolveu ela. Sai super bem, né? As pessoas adoram no final. Foi um ponto de
de discordância nosso até, de ter essa dúvida de vou vender uma sobremesa com chocolate mais amargo, quanto que isso vai ser decisivo assim, para a venda, quanto que as pessoas vão se negar a consumir. Mas, para nossa surpresa, com muita pesquisa também, lógico, né, a qualidade do produto faz muita diferença. A gente entendeu que as pessoas aceitam, sim, chocolates que sejam mais amargos, né, que não sejam só o leite. É impressionante. Eu gosto de sobremesas com frutas, em geral. Sim. Essa não tem, quer dizer, essa tem um fruto que é o próprio cacau. Cacau, né? sim. Mas tem realmente essas notas frutadas, assim. Sobressai muito, né? E dá uma leveza, assim, dá uma alegria, dá um colorido para a sobremesa que nem sempre está associado ao chocolate. Não, e você falou exatamente uma coisa que é curiosa, né? As pessoas olham para o chocolate e não enxergam como uma coisa Brasil, né? A gente, durante muitos anos, durante décadas e séculos, a gente produziu e produz ainda um dos melhores cacás do mundo. Só que o processamento foi sempre feito fora do Brasil, né? E aí a gente consumiu o chocolate interno sem grande qualidade e o chocolate externo voltava pra gente, o cacau que a gente produz voltava pra gente por um preço super alto e a gente entendia que era um produto de fora, né? E curioso, eu acho que hoje o chocolate, o cacau, ele tá dando vida a gamas gigantescas de nibs, o leite de cacau, o mel de cacau, tudo. Mas o chocolate hoje eu acho que é uma coisa muito representativa já para o brasileiro. As pessoas já conseguem olhar e enxergar que não vale você gastar o que você gasta muitas vezes no importado e você consegue por menos ou igual valor um chocolate de muito maior qualidade produzido e consumido aqui no país, né? O que é indicação geográfica? É dizer de onde viemos, quem somos, o que produzimos e a nossa área, nossa propriedade está dentro dessa poligonal. E todos os outros produtores que participam dessa poligonal têm o privilégio de entregar um cacau extremamente de qualidade, palatável, adequado à produção de um chocolate de primeiríssima qualidade, sabor maravilhoso e também dizer um pouco da nossa história, que G também é contar a história. Não, é um produtão de perto, né? Às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue olhar para dentro do Brasil e enxergar o que tem, né? Assim, cada região, cada lugar tem produtores tão valiosos e climas, microclimas e produtos tão especiais. A gente entende que nós, como donos de restaurante, a gente tem quase que uma obrigação também de buscar isso no mercado, né? Nós somos incentivadores desses pequenos produtores. Lógico que a gente tenta sempre passar isso para o nosso cliente, mas é um trabalho longo, né? Consistência e de fazer essas pessoas acreditarem no trabalho delas, porque só assim a gente consegue resultados como esse, assim, sabe? De um produto de excelência no final. E isso se dá um trabalho de anos, né? Anos e anos e anos de pesquisa e desenvolvimento, não nosso, mas do próprio produtor, para elevar a qualidade do produto ao que ela é hoje, né? Cada vez mais acostumando a cabeça do público a olhar para dentro, né? Não tanto para fora, como é o caso do cacau. Hoje em dia a gente já não consegue entender um restaurante que usa cacau, chocolate importado, né? Com a variedade que a gente tem aqui, de altíssima qualidade, e da gente começar a acostumar cada vez o nosso público a comprar de dentro, a entender, a valorizar o que está aqui. O restaurante tem uma missão importantíssima como formador de opinião, tanto em relação aos produtores, quanto em relação aos consumidores. Claro. Porque você tem que apoiar o produtor e estimular e, inclusive, sugerir coisas e, ao mesmo tempo, explicar para o consumidor por que aquilo é bom, né? Então, hoje a gente está aqui no Casa Rios, na Zona Leste de São Paulo, que é um desses restaurantes que dá o exemplo de como se abastecer dos produtores locais, regionais, como valorizar os produtos de raiz aqui do Brasil, podem levar a uma cozinha melhor, a uma gastronomia melhor e a um mundo melhor. Com isso a gente vai ficando por aqui, nessa edição do Rota do Sabor. Semana que vem vai ter mais. Até lá. Saúde. Obrigado. Obrigado a vocês.
Rota do Sabor. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.